Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, por favor, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse momento de leitura e meditação na tua santa palavra, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor, para que tu sejas exaltado e para que a tua igreja seja edificada. Por favor, nos guie em todas as coisas, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa já é a nossa terceira mensagem no Evangelho de João. E nós viemos falando até aqui, falamos até aqui bastante a respeito da cristologia, que é a divindade e é a humanidade de Jesus. A divindade e a humanidade de Jesus. Ressaltamos bastante este aspecto, esse fato de Jesus ter sido o intermediário da criação, não somente o intermediário da salvação. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de João Batista, do ministério de João Batista. Nesta oportunidade, nós vimos que foi encaminhado até João Batista uma delegação de pessoas para perguntar a respeito do ministério de João Batista, Então nós vamos acompanhar agora versículo por versículo, a partir do versículo 19, para tentarmos nos aprofundar um pouquinho mais neste texto. Então, não feche sua Bíblia, por favor. Vamos acompanhar, leia junto comigo a partir do versículo 19 mais uma vez. No versículo 19 diz: este é o testemunho de João. Quando os judeus, vejam, os judeus, quem está escrevendo aqui é um judeu, mas como ele está se dirigindo a um público gentil, ele faz essa ênfase, esse ressalto. Os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Os israelitas, eles foram chamados de judeus durante o cativeiro babilônico. Antes disso, eles não eram conhecidos como judeus. Isso passou a ser mais claro na época do cativeiro babilônico, que vem de Judéia, judeus da Judéia, eles que tinham sido levados para o cativeiro babilônico. Vocês se lembram que as 10 tribos do norte, elas foram levadas em cativeiro e nunca mais retornaram, mas os judeus voltaram do cativeiro babilônico. Os judeus na Babilônia, eles aprenderam a se reunir em sinagogas, porque eles não tinham mais o templo de Jerusalém. Vocês se lembram que o templo de Jerusalém havia sido
sido destruído por Nabucodonosor. Então eles, a partir do cativeiro babilônico, eles começaram a desenvolver escolas de estudo, de pensamento nas sinagogas, para que não fosse perdido o testemunho da lei de Moisés. Então, a partir dali, eles se tornaram, por assim dizer, mais eruditos na lei, mais firmes da lei. Tanto é que você, depois do cativeiro babilônico, você não ouve mais dizer que os judeus caíram no pecado de idolatria, como eles sempre viviam caindo anteriormente. Pois bem, e o texto diz que foram enviados por parte dos judeus sacerdotes e levitas até João Batista. Então, quem são os sacerdotes? Quem são os levitas? Os levitas são da tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, você tinha os sacerdotes que pertenciam à família de Arão. Então, a tribo era uma tribo sacerdotal, mas dentro da tribo você tinha aqueles que eram os sacerdotes especificamente, aqueles que realizavam os serviços mais especializados do templo, mais ligados à questão do sacrifício, enquanto os levitas cuidavam de outras coisas mais gerais. Pois bem, e eles foram enviados até João Batista, porque quando João Batista estava pregando e fazendo seu ministério, a gente pode imaginar que estava acontecendo ali um grande rebuliço ali, as multidões estavam indo ouvir João Batista, e havia ali uma expectativa escatológica naqueles templos de que iria surgir alguém que iria, no papel de Messias, libertar o povo de Israel, que agora estava debaixo do domínio romano. Eles estavam no domínio romano. Então, o corpo de sacerdotes, de levitas, eles estavam preocupados. O que será que está acontecendo ali? Até mesmo porque os sacerdotes, eles tinham uma espécie de acordo com Roma, no sentido assim de manter o povo também de uma maneira pacificada, para que Roma, porventura, não viesse e acabasse aí sendo violenta, acabasse aí talvez destruindo Jerusalém, como aconteceu no ano de 70 depois de Cristo. Então, o clero judaico, os sacerdotes, eles tinham esse papel de tentar sempre pacificar o povo, não deixar que confusões acontecessem, conforme a gente pode perceber na continuidade da leitura de todos os evangelhos. E esses sacerdotes e levitas foram até João para perguntar: quem és tu? Quem é você? Por que você está fazendo essas coisas? Quem és tu? E aí João Batista, ele começa dizendo quem ele não é, porque ele sabe que havia uma expectativa messiânica, uma expectativa de que algo grande acontecesse. Mas ele já vai dizendo, olha, não vem achando que sou eu, porque não sou não. Ele começa dizendo assim, no versículo 20, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. O povo estava esperando o Messias. Os judeus esperavam o Messias, os sacerdotes, e cada um tinha ali um conceito de Messias. Apareciam falsos Messias naquela época, e eles esperavam, de modo geral, um Messias que fosse uma espécie de rei guerreiro, como foi Davi, para libertar Israel, para libertar Jerusalém do domínio romano. E João já vai dizendo, não sou eu não sou eu, não adianta ficar com essa cara, eu não sou o Messias, não sou eu. Olha aqui, né, a humildade e a realidade de João Batista. Pois bem, e aí, no versículo 21, eles perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Você é o Elias? Por que eles perguntam do Elias? Porque havia uma passagem profética em Malaquias 4:5 que diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas o João Batista, ele disse, eu não sou o Elias não. João Batista, ele não se identifica como Elias. Mas aí o que é interessante é que se você tem um conhecimento do Evangelho, você vai saber
que um dia o próprio Cristo identificou João Batista como Elias. Lá em Marcos 9:13, Jesus diz assim: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Jesus estava falando a respeito da morte de João Batista, né, da sua prisão. Então Jesus ele identifica João Batista no mesmo espírito profético de Elias, mas ele, o próprio João Batista, talvez pela sua humildade, ou mesmo talvez por ele mesmo não ter essa consciência desse papel tão importante, profético, no mesmo espírito de Elias, por assim dizer, talvez ele mesmo nunca se identificou. Eu sou Elias que havia de vir. Ele nunca disse isso a respeito de si próprio. Mas Jesus disse que ele veio no próprio espírito de Elias. E é interessante porque a característica de João Batista e de Elias, elas são de certa forma parecidas, porque eles vêm do deserto e eles se vestiam de forma similar também, mas o fato é que João Batista, ele nessa resposta que ele frustrou. Ele disse: não sou Elias não. Pois bem, mas eles continuam perguntando: és tu o profeta? E eu peço que você preste atenção que eles perguntam assim: és tu o profeta? Eles não perguntam: és tu profeta? Eles perguntam: és tu o profeta? Às vezes a Bíblia não parece dar essa ênfase, né? Nas nossas leituras aqui, às vezes passa batido. O que significa dizer o profeta? Na época de Moisés, lá em Deuteronômio 18:15-19, Deus havia prometido um profeta à semelhança de Moisés. Então seria alguém que viria no futuro e que o povo deveria ouvir. Nós entendemos que aquilo é uma das passagens messiânicas do Antigo Testamento. Então eles ficavam procurando, pensando: quem será o profeta que virá? Hoje nós sabemos que esse profeta, o ministério profético, o profeta, foi o próprio Jesus. Porque Jesus ele era rei, profeta e sacerdote. Você se lembra que quando Jesus foi batizado, houve uma voz que veio do céu: eis o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Eis o meu filho amado é uma referência ao Salmo 2, quando os reis eram entronizados. Então Jesus ele tinha um ministério profético, ele tinha um ministério de rei, e quando ele diz: eis o meu filho amado, lá no livro de Hebreus faz a conexão com o ministério sacerdotal de Jesus, com o ministério de Melquisedeque também, com o ato profético, com o ato sacerdotal de Melquisedeque. Então, Jesus ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Nós sabemos que Jesus é o profeta, dito lá no livro de Deuteronômio, mas João Batista não era. Embora ele fosse profeta, nós sabemos, ele diz que ele não era o profeta, porque quando ele diz o profeta, ele sabe que estão todos pensando naquele texto lá de Deuteronômio. Assim como depois Jesus vai dizer eu sou, o pessoal vai se ligar que ele está fazendo a referência lá ao grande eu sou que falou com Moisés, daí que pegam em pedras para predejá-lo, enfim, mas isso serão cenas dos próximos capítulos. Pois bem, então João Batista ele disse: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias e eu não sou o profeta. E aí, no versículo 22, os caras ficam meio frustrados. É como se eles dissessem: pelo amor de Deus, me fala quem que você é então, porque a gente tem que mandar um relatório lá para o pessoal que enviou a gente para falar contigo. Nós precisamos saber quem que tu é. E aí João Batista, no versículo 23, ele finalmente faz a referência de quem ele é, mencionando um texto do Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama do deserto, né? A voz do próprio Deus que clamava no deserto. Esse texto originalmente, ele foi dito a respeito da volta do povo de Judá do cativeiro babilônico, no sentido de que os caminhos deveriam ser aplainados para que o
povo voltasse do cativeiro para Jerusalém. Agora, a aplicação feita pelos autores do Novo Testamento é a ideia de uma dupla aplicação, né? Esse texto ele serviu para o retorno do povo de Judá para Jerusalém, né, para a restauração de Jerusalém. Agora, o texto é aplicado no sentido de que João Batista é aquele que foi enviado para aplainar o caminho do povo de Deus até o seu Senhor, aplainando o caminho, endireitando o caminho do Senhor. João Batista ele faz esse trabalho preparatório para o ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então João Batista ele tem consciência de quem ele é, e não é pouca coisa se identificar com aquela voz de Isaías 43, não, capítulo 40, versículo 3. É algo bastante profundo, é algo bastante sério. Pois bem, e aí no versículo 24, a gente é introduzido pela primeira vez, agora também é mencionado, a figura dos fariseus. Diz assim: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. É a primeira vez que os fariseus são mencionados agora aqui nesse evangelho. Então, o texto já havia dito que foram enviados pessoas, né, da parte de judeus, tinham sido enviados sacerdote, tinha sido enviado levita, e agora estão dizendo aqui que haviam sido enviados de entre os fariseus. Então, a ideia basicamente é assim, que nessa comissão de sacerdotes e de levitas, haviam alguns fariseus também. Quem eram os fariseus? Os fariseus, ele era um grupo considerado ortodoxo, eles são descendentes de um grupo chamado Hassidim, que surgiram na época do domínio grego. Esse grupo era conhecido por guardar a pureza da lei e para resistir ao domínio grego. Então, é um grupo considerado heróico em seus primórdios, é um grupo considerado assim bastante nacionalista, um grupo bastante aplaudido. Na época de Jesus, este grupo de fariseus já é considerado um grupo assim, por Jesus é considerado um grupo arrogante, um grupo que com a sua tradição já estava se desviando da lei. Não eram os fariseus que dominavam o sinédrio. O sinédrio era dominado pelos saduceus. Os sacerdotes eram dominados pelo partido dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram aqueles que entendiam que a única palavra de Deus autorizada era a palavra escrita, a lei. Então, o Pentateuco. Os saduceus, eles não acreditavam, por exemplo, em anjos e não acreditavam na ressurreição dos mortos. O que é curioso, né? Que é um grupo religioso que não acreditava na vida pós-morte. Isso é muito interessante. O grupo dos fariseus, ao lado da lei, eles tinham uma série de comentários e de tradições que procuravam fazer a lei ser aplicada no momento que eles viviam. Era considerado um grupo bastante sério, um grupo bastante ortodoxo. Depois Jesus vai dizer que a tradição deles deu uma desviada. Mas os fariseus, eles acreditavam em anjos e acreditavam também em ressurreição. E nesse ponto Jesus não os repreendeu. Jesus disse que nesse ponto os fariseus estavam certos e os saduceus não estavam certos. Pois bem, esses que foram enviados da parte dos fariseus, talvez assim para tentar observar qual que era a doutrina de João Batista, tentando olhar qual que é o aspecto, por assim dizer, teológico do motivo pelo qual João Batista está fazendo aquilo que ele está fazendo, diz que no versículo 25 eles perguntam, né? Eles vão mais fundo no questionamento. Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem é Elias e nem é o profeta? Por que você batiza? A gente sabe que na época de João Batista havia um grupo que se reunia em Qumran. E esse grupo eles realizavam batismos de purificação.
Mas esses batismos, esses ritos de purificação que envolviam água, geralmente a própria pessoa fazia em si mesma. Não vinha uma outra pessoa e batizava. Não vinha alguém que batizava. No caso de João Batista, não. João Batista, ele batizava, ele mesmo batizava pessoalmente. E aqui nesse texto é interessante que os fariseus eles fazem essa pergunta, mas eles não recebem uma resposta direta de João Batista. Ele não recebe uma resposta direta. Pelo contrário, ele dá uma resposta assim, já apontando para o Messias, já apontando para o Cristo, porque no versículo 26 ele diz assim, olha, eu batizo com água. Eu estou aqui batizando com água, vocês estão vendo. Mas no meio de vós, ou seja, no meio de vocês aí, no meio do povo, talvez ele pudesse até ter dito assim, entre nós, já está entre nós, está aquele que vocês não conhecem, aquele que vocês não conhecem. Então, João Batista nesse momento ele para de falar para si próprio, de si próprio, né? Ele disse que ele era a voz que clamava no deserto, mas para os fariseus ele não falam, João Batista não dá uma resposta direta. No versículo 33, quando ele não está falando com os fariseus, ele diz por que ele batiza. Mas aqui ele não dá uma resposta. Parece assim que isso nos ensina que nem todos merecem uma resposta direta. E os fariseus eram este grupo que talvez não merecesse uma resposta direta. Houve outras ocasiões que Jesus também não respondeu diretamente a determinados grupos. Pois bem, João Batista ele diz assim, olha, no meio de vós está quem vocês não conhecem, a qual vem após mim, vem depois de mim, na sucessão histórica, mas a gente já sabe que antes ele havia dito no capítulo anterior, né, no nosso estudo anterior, que João Batista, olha, aquele que vem depois de mim, na verdade é maior do que eu, porque ele já existia antes de mim, né? Mas aqui ele não vai tão fundo nessa descrição, ele diz assim, vem após mim, porém eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Eu não sou digno de desamarrar a sandália dele. E esse dito aqui é muito interessante. Então aqui a gente já vê, né, João Batista se diminuindo e aumentando a pessoa de Jesus. Havia um dito rabínico na época de João Batista, anterior até, em que um determinado rabino, ele dizia o seguinte... o nome desse rabino era Josué ben Levi. Ele dizia assim, um discípulo deve executar para o seu mestre qualquer serviço que um escravo faz para o seu dono, menos desamarrar as sandálias. Olha que interessante. Um discípulo deve executar para o seu mestre qualquer serviço que um escravo faz para o seu dono, menos desamarrar as sandálias. O que esse rabino queria dizer? Que um discípulo ele tinha que servir ao seu senhor, mas não ao ponto de desamarrar as sandálias, que esse era um trabalho próprio de escravos. Quer dizer, um discípulo ele tem que ser submisso, mas não tem que ser um escravo do seu senhor. A ideia é basicamente essa. O que o João Batista diz? O João Batista ele diz que ele não é digno de fazer nem o trabalho de um escravo. Que ele não é digno de desatar as sandálias daquele que estava vindo depois dele, tamanha grandeza de Jesus, tamanha grandeza que ele anunciava, meus irmãos. Então, quando os fariseus perguntam para João Batista por que ele batiza, ele já aponta diretamente para a pessoa daquele que ele está anunciando. Assim também nós, quando muitas vezes nós somos colocados diante de situações assim, talvez assim um pouco tensas, um pouco embaraçosas, nós temos que apontar para aquele que nós servimos. Foi isso que o João Batista disse. E foi essa a resposta que ele deu para os fariseus aqui, segundo o nosso texto. E aí o versículo 28 termina dizendo assim, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Essa referência aqui a Betânia, do outro lado do Jordão, é para que não se confundisse com outra Betânia
que era mais próxima de Jerusalém, que era mais famosa do que a Betânia, da onde João Batista estava batizando. Pois bem, meus irmãos, nós hoje na nossa exegese, na nossa leitura, nós vamos parar por aqui, porque se eu fosse me adiantar um pouco mais, a nossa pregação se tornaria um pouco extensa, mas agora eu quero que nós meditemos um pouquinho mais nesse texto e apliquemos essa situação para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Nós vimos nesse texto aqui que foi enviada uma delegação de sacerdotes, de levitas e de fariseus para falar com João Batista. E a primeira pergunta que fizeram para João Batista foi: quem é você? Quem é você? E João Batista, ele começou dizendo quem ele não era. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias e eu não sou o profeta. E depois ele responde quem ele era. Ele era a voz daquele que clamava no deserto. Assim também, meu irmão e minha irmã, algum dia alguém vai chegar diante de você e vai perguntar para você: quem é você? Quem é você? Quem é você? Você seria capaz de responder essa pergunta? Quem é você? Talvez se alguém perguntasse para mim quem sou eu, talvez eu poderia dizer: eu sou o Carlos, eu sou o filho da Cecília e do José. Meu pai se chamava José, ou se chama, sei lá, se estiver vivo ainda. Sou o esposo da Andréia e o pai da Natália. Eu trabalho. Eu sou um técnico judiciário. Eu exerço um ministério pastoral na Igreja Evangélica Manaim, em Guaianazes. Talvez eu pudesse responder isso se alguém me perguntasse. Mas será que essas respostas dizem profundamente quem eu sou na presença do Senhor e qual o motivo pelo qual o Senhor me chamou? Então eu pergunto para você nessa noite aí, que está me ouvindo. Eu estou vendo aqui a Fran, eu estou vendo aqui a fotinho do pastor Elisandro, da Luane, eu estou vendo aqui, sei que tem outras pessoas, a Silmar aqui, o Wellington me ouvindo, o Binho. E a pergunta é: quem é você na presença do Senhor? João Batista, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Quem é você no grande plano de Deus? Quem é você? Essa é uma pergunta que um dia nós precisamos estar preparados para responder. Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você? Qual é a sua contribuição para o reino de Deus? Para o que é que foi que o Senhor te chamou? Ele te chamou, você é quem? Você é aquele que prega a palavra? Você é aquele que ensina a palavra? Você é aquele que evangeliza? Será que você é um profeta na casa de Deus? Quem é você? Será que você é aquele que foi chamado como Ana? Você se lembra da profetisa Ana, quando Jesus foi apresentado lá no templo? Disse que ela era uma profetisa que servia e adorava a Deus com jejuns e orações. Quem é você no reino de Deus? Para que o Senhor te chamou? Qual é o propósito da sua vida? João Batista, certamente ele tinha uma vida privada. João Batista provavelmente tinha amigos. João Batista provavelmente desenvolvia algumas tarefas paralelas, mas ele tinha diante de si um ministério mais... ele tinha um alvo mais profundo,
que era o quê? Ser a voz daquele que clama no deserto. E nessa noite eu pergunto para você, quem é você? Será que você é aquele que foi chamado para alimentar as bocas famintas? Será que você foi chamado para exercer um ministério de consolo na presença do Senhor? Será que você foi aquele chamado para exercer um ministério de discipulado na presença do Senhor? Será que te foi dado um dom da contribuição? Deus vai te prosperar a ponto de você conseguir contribuir para a causa dele, para a causa missionária, para os necessitados? O fato é, quem é você na presença do Senhor? Algumas pessoas demoram um pouco para perceber isso, como por exemplo José do Egito, no final do seu ministério, ele de algum modo percebeu que ele era um vocacionado para servir de salvação para o seu povo dentro do Egito, e salvando o próprio Egito, inclusive abençoando aquela terra no final. Algumas pessoas já no início descobriram, como por exemplo o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, ele já foi chamado sob a convicção de que seria alguém que iria pregar o evangelho dele, que iria sofrer pela causa de Cristo. Jesus disse, importa este daí sofrer pela minha causa, ele já sabia. Então, qual é o seu chamado? Quem é você? Você precisa responder isso diante de Deus, porque quando você tiver essa resposta, todo o restante da sua vida tem que girar, tem que apontar para esse alvo dessa resposta. Quem é você? Eu sou um pastor, eu sou um professor, então pregue. Então estude e use tudo, e todo o restante deve fluir para esse alvo, né? O apóstolo Paulo disse, meu alvo é Cristo, eu sou apóstolo de Cristo, Paulo apóstolo de Cristo, ou Paulo missionário de Cristo. Nós precisamos saber dar essa resposta, irmãos, a respeito de quem nós somos. Isso os próprios filósofos já diziam na antiguidade, né? Conhece-te a ti mesmo, quem é você? Só que aqui nós invertemos e falamos, conheça o Deus que te chamou, porque conhecendo o Deus que te chamou, você terá uma real dimensão de quem é você mesmo. Quem é você mesmo? Qual é a sua vocação? Eu costumo dizer nas aulas que eu dou que vocação é aquilo que nós fazemos de graça, com prazer, ainda que ninguém nos pague. Qual é a sua vocação? Quem é você? Descubra quem é você diante do Senhor e viva de acordo com isso pelo qual você foi chamado. A vida é muito curta para a gente não estar focado no alvo principal da nossa vocação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é você? É algo que nós precisamos responder diante de Deus e diante dos homens também. Que o Senhor nos revele o centro do nosso ser, da nossa vocação, na presença dele, em nome de Jesus. Que nós possamos ter essa mesma certeza que João Batista teve, do porquê ele foi chamado na presença de Deus, meus irmãos, graças a Deus. Em segundo lugar, você precisa responder diante de Deus e diante dos homens. Por que é que você faz aquilo que você faz? Por que é que você está fazendo aquilo que você está fazendo? Eu estou fazendo porque o meu pai mandou. Estou fazendo porque preciso pôr dinheiro dentro da minha casa. Estou fazendo porque não tinha outra coisa para fazer, só sobrou isso para fazer, então eu estou fazendo isso porque não tenho mais nada para fazer. De vez em quando nós podemos dar respostas assim na nossa vida, isso realmente pode acontecer. Aqueles homens foram perguntar para João Batista, por que que você está fazendo isso que você está fazendo? Embora naquele momento para os fariseus, ele não tenha respondido com uma clareza absoluta, no versículo 33 ele diz assim, olha, ele diz assim, eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água, me disse, e aí sucessivamente, ou seja, ele faz o que faz porque aquele que me enviou para batizar com água. Eu estou batizando porque aquele que me enviou me mandou batizar. Aquele que me enviou para batizar.
Assim também, bem-aventurado é aquela pessoa que, de algum modo, sabe o porquê de estar fazendo aquilo que está fazendo. Por que é que você está fazendo o que está fazendo? E tudo isso na vida tem, tudo que você faz, a resposta tem que desaguar na vocação e no chamado que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Que Deus tem para a sua vida, minha irmã. Eu estou fazendo o que faço. João, por que você mora no deserto, João? Eu moro no deserto porque é aqui próximo que eu estou próximo do Jordão e Deus me mandou batizar no Jordão. Por exemplo, né? Por que você se veste de uma forma tão simples e não vive nos palácios, João? Eu me visto de uma forma simples porque eu não quero ocupar a minha vida, a minha força e minha energia a morar num palácio, porque senão isso vai, de algum modo, atrapalhar a vocação daquilo que o Senhor me chamou para fazer. João Batista, por que você não tem uma esposa, João Batista? Eu não tenho uma esposa porque entendo que recebi do Senhor um dom para que eu focasse na minha vocação, né? Ou então ele poderia dizer, João, caso tivesse, por que você tem uma esposa e uma família? Porque essa esposa, essa família, elas me ajudam na minha vocação também, na pregação do evangelho. E eu sinto que eu sou mais completo, que eu posso dar o melhor de mim mesmo, acompanhado de uma esposa e de uma família, e isso contribui para o bem da minha vocação também. Ou seja, nós temos que saber da resposta da nossa obra. Por que é que nós fazemos aquilo que nós estamos fazendo? Se alguém me perguntar, por que, Carlos, que você prega o evangelho? Por que você parou de fazer algo que você estava fazendo no passado para pregar? Eu faço o que faço porque entendi na parte do Senhor que eu fui chamado para ensinar a palavra dele. Eu fui chamado para, de algum modo, contribuir, como diz lá em Abacuque, para que o conhecimento do Senhor se espalhe sobre toda a terra. Eu fui chamado para contribuir para que a igreja de Cristo seja edificada na palavra do Senhor. Este é o meu chamado. Este é o meu chamado. Por isso que, quantas vezes, oportunidades que eu tenho de falar da palavra, eu ensino a palavra, eu dou aula e não cobro nada por isso. E faço isso com muita alegria, porque esse é o meu chamado. Isso é o que eu faço que alegra o meu coração, porque está dentro daquilo que o Senhor me chamou. Talvez você tenha prazer em alimentar os pobres, talvez você tenha prazer em evangelizar, talvez o seu grande prazer seja orar, você foi chamado para ser um intercessor na casa de Deus. Por que é que você faz aquilo que você faz? E a resposta, a meu ver, meus irmãos, a resposta é aquela assim, eu faço o que eu faço porque isso é profundamente aquilo pelo qual Deus me chamou para fazer. Porque é o Espírito Santo que está sobre a igreja, e dispõe os seus dons do modo como ele quer, chama do modo como ele quiser. E isso pode se dar tanto em funções que a gente chama assim de mais eclesiásticas, intra-eclesiásticas, mas é a sua função no mundo também. Qual é a sua obra no mundo? E eu tenho certeza que se nós cumprimos o nosso chamado, talvez o seu chamado seja ser um grande cientista, ser um cientista, talvez o seu chamado seja a adoração, né? Eu sou chamado para adorar e levar a igreja à adoração sempre, e assim sucessivamente, né? Então, eu tenho certeza que se cada um de nós nos atermos àquilo pelo qual o Senhor nos chama, nós faremos uma grande diferença no reino de Deus e uma grande diferença neste mundo também. Quem é você? E por que é que você faz aquilo que está fazendo? E uma terceira pergunta que, penso eu, estaria implícita naquilo que perguntariam para João Batista é: para quem você faz aquilo que você está fazendo? Para quem você faz aquilo que você está fazendo? Lá no versículo 33 ele diz: aquele que me enviou para batizar. Isso estava implícito na resposta dele, né? Quando ele fala: a voz do que clama no deserto, prepara um caminho para o Senhor. João Batista ele poderia dizer assim:
Eu faço o que faço por causa daquele que me chamou. Eu faço o que faço para Ele que me chamou, porque eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor. João Batista tinha uma mensagem dura que chamava o povo para o arrependimento. Ele tinha uma palavra para o soldado, ele tinha uma palavra para o fariseu, ele tinha uma palavra para o povo comum, ele tinha uma palavra para o Herodes, ele tinha uma palavra de arrependimento para todos, porque ele estava preparando o caminho do Senhor. Então João Batista ele podia dizer assim: eu faço o que faço por causa de Deus, eu faço para Ele. E esse é o grande desafio da vida cristã, meus irmãos. É tudo que nós fazemos ser para a glória dele. Né? O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, porque chegará um momento, meus irmãos, que nós pegaremos tudo, toda a nossa vida, todas as nossas realizações e tudo aquilo que nós fizemos, e nós vamos depositar aos pés daquele que está sentado no trono, e teremos que dizer para ele: Senhor, nós fizemos tudo isso para ti. Cada movimento do nosso ser, cada palavra, cada oração, cada pregação, cada evangelismo, cada pessoa que você ganhou para o Cristo, e mesmo o seu trabalho secular também, tudo que você faz, o modo como você usou o seu dinheiro, o modo como você geriu a sua vida, o modo como você conduziu a sua família, tudo isso um dia terá que ser depositado aos pés daquele que está sentado no trono, e nós precisamos ter condição de dizer isso: Senhor, estou fazendo tudo isso para ti, meu Senhor, tudo isso é para ti, é para a tua glória. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Seria bom se nós conseguíssemos, antes de fazer qualquer coisa, nos perguntarmos se estamos realmente fazendo aquilo para a glória de Deus. É bem verdade que Tomás de Aquino ele disse que em toda obra humana existe sempre uma pitadinha de vaidade. Em toda obra humana tem um pouquinho de concupiscência. É muito difícil se livrar totalmente disso, né? Porque nós temos a nossa natureza humana complicada, carente, o nosso ego, etc. e tal. Mas na medida das nossas forças, na medida daquilo que o Senhor nos ajuda e nos conduz, nós precisamos avaliar todas as nossas intenções e tudo aquilo que nós fazemos para ver se nós temos condições de olhar para Jesus, olhar para a face do nosso Senhor e dizer: Senhor, é para a tua glória que eu estou fazendo isso daqui. É para a tua glória que eu trabalho. É para a tua glória que eu sou pai. É para a tua glória que eu sou mãe. É para a tua glória que eu estudo. É para a tua glória que eu sou filho. É para a tua glória que eu tenho uma vida profissional. É para a tua glória que eu prego. É para a tua glória que eu ensino. É para a tua glória que eu oro. É para a tua glória que eu jejuo. É para a tua glória que eu adoro. Porque por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Todas as coisas. E estar fora desse fluxo é estar fora do próprio motivo da sua criação. Pois, como diz lá no Catecismo de Westminster, ele diz: para que o homem foi criado? Para que foi criada a humanidade? Para que foi criado o mundo, as estrelas, o universo? Tudo foi feito para a glória de Deus, porque as coisas por si próprias elas perdem o sentido do seu próprio ser. Mas quando tudo isso flui, né, vem de Deus e volta para Deus, nós descobrimos a nossa origem, nós descobrimos o nosso destino e nós descobrimos o motivo pelo qual nós estamos no mundo, fazendo aquilo que nós fazemos na presença do Senhor. Então, assim como João Batista um dia ele lhe foi inquirido: quem é você? Responda diante do Senhor: quem é você? Em segundo lugar, assim como João Batista foi inquirido: por que você faz o que faz? Responda diante do Senhor. Pegue um caderninho, escreva quem eu sou. Escreve lá quem eu sou. Escreve lá por que eu faço o que eu faço. E depois você escreve lá para quem eu faço aquilo que eu estou fazendo. Será que é só para mim mesmo que eu estou vivendo? Vivo só para mim, para os meus desejos, para os meus caprichos? Ou será que eu estou vivendo para aquele que me chamou, para aquele que me vocacionou, daquele que me salvou, daquele que me chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz, daquele que tem um propósito maravilhoso na minha e na sua vida. Você diz assim: puxa, pastor, uma palavra que me vem. Talvez algum possa estar perguntando isso. Deus nunca me falou. Eu nunca entendi pessoalmente. Vá para a palavra dele e sinta o fluxo do Espírito Santo dentro do seu ser. Eu vou te dizer uma coisa. Talvez seja melhor ele não ter falado. Talvez seja melhor. Talvez ele tenha te poupado e não ter te falado claramente. Sabe por quê? Isso daqui eu pego até de um filósofo ateu, né? Não sei se continua ateu, mas ele dizia assim: todo mundo que Deus falou alguma coisa sofreu pra caramba nesse mundo, viu? Olha, ele chamou o Isaías foi cerrado no meio, chamou Jeremias, como apanhou esse tal de Jeremias, Ezequiel, segundo a tradição, todos foram brutalmente assassinados, chamou João Batista, você viu, né? Servir a cabeça dele num prato, né? Naquele banquete ímpio lá, mais um item foi acrescentado ao cardápio, que foi a cabeça de João Batista, o apóstolo Paulo, né? Então, se o Senhor não falou pessoalmente, não é motivo para você ficar triste, é motivo para você ficar alegre. Fique alegre e descubra a sua vocação como? Na leitura, na obediência da palavra e no fluxo do Espírito Santo através da sua vida, no movimento do Espírito Santo através da sua vida. E o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te mostrar qual é o seu dom, qual é o seu talento, para qual motivo o Senhor te chamou na presença dele. Agora, se ele falou pessoalmente, se prepara, mas você vai ficar feliz. Você, independentemente do que aconteça, ainda que você sofra na sua vida pessoal, como sofreu Paulo, João e Jesus Cristo, mas ainda assim você vai ter sua alma satisfeita no Senhor. Saibamos responder: quem sou eu? Por que faço o que faço? E para quem eu faço? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo te leve a responder essas questões na presença dele, em nome de Jesus. Amém?